Mudando de assunto, vou falar para você de um crime antigo, mas que a polícia continuou indo atrás, a justiça também, e conseguiu prender uma pessoa. Que pessoa é essa? Me acompanha para o lado de cá. A Polícia Civil, ela cumpriu o mandado de prisão do homem condenado de matar um vereador, o Carlos Gato. Eu estou falando aqui do José Nilton dos Santos, esse que aparece aqui no telão do Cidade Alerta. Ele foi condenado a 7 anos de prisão pelo crime que ocorreu há mais de 18 anos. Crime esse que teria participação de outras pessoas de forte influência no mundo político. Hoje vamos contar os detalhes da prisão do foragido localizado. Antes, vamos resgatar a história de um crime planejado. Setembro de 2001, cidade de Pedrinhas, interior de Sergipe. Me dá as imagens. A vítima, Carlos Alberto Oliveira Santos, mais conhecida como Carlos Gato. Sindicalista, ativista, lutava contra o trabalho infantil no interior de Sergipe. Sua luta acabou incomodando gente grande, que tinha forte influência. Aí foi perseguido, morto também. O caso ainda requer atenção da Secretaria de Segurança Pública e a prisão do José Nilton pode esclarecer alguns pontos, alguns questionamentos deste crime, desta execução. E por falar em José Nilton, a Polícia Civil o prendeu em decorrência do cumprimento do mandado de prisão definitiva expedido pelo juiz lá de Pedrinhas. Para isso acontecer, pessoal, foi montada uma operação com investigadores de Cristinápolis e também do município de Tomar do Jeru. O foragido ele foi localizado no município de Tobias Barreto. Vamos à reportagem, aconteceu, você vê no Cidade. 22 de setembro de 2001. Naquele dia, um crime de repercussão nacional. Naquele dia morreu o sindicalista Carlos Gato. Ele estava na periferia da cidade de Pedrinhas por volta das 22 horas, quando 2 elementos dispararam 10 tiros contra o sindicalista, que lutava contra o trabalho de crianças nos laranjais da região sul e também nas pedreiras, inclusive fazendo várias denúncias a nível nacional, inclusive ao então presidente da República da época, Fernando Henrique Cardoso. Carlos Gato abordou e questionou mesmo o que poderia fazer pelas crianças sergipanas. O trabalho de Carlos Gato irritou muitas lideranças aqui no estado de Sergipe. O crime foi perpetrado no momento em que ele fazia diversas denúncias. A Secretaria da Segurança Pública colocou seus melhores homens para elucidar o crime. A Polícia Federal também trabalhou no caso. E o resultado foi que 2 ex-prefeitos teriam mandado matar Carlos Gato. O Gildeon, da cidade de Tomar do Jeru, e Eliseu, da cidade de Cristinápolis. Um secretário, Nilton Ferreira, da cidade de Tomar do Jeru, teria sido o homem que arquitetou todo o plano. Também tem um cabo da polícia militar, o Valmir. Este teria atraído o Carlos Gato para o local onde ele foi morto com 10 tiros. Somente em 2011 houve o julgamento. 2 deles foram condenados, o cabo Valmir e Nilton, que foi preso no último domingo numa operação sigilosa feita por policiais da cidade de Cristinápolis. Eu estou com o doutor Emanuel Castro, o criminalista que cuidou do caso. Ele foi advogado de 2 dos acusados. Como é que foi tudo isso? 4 acusados, 2 ex-prefeitos, um policial militar e o Nilton. Na verdade, foi um processo muito longo, já demora bastante tempo, né? Foi... 18 anos. 18 anos. Houve um inquérito, houve uma acusação contra os prefeitos. Posteriormente, os prefeitos foram impronunciados pelo juiz da comarca de Pedrinhas. Foram pronunciados o Nilton e o policial militar. Vieram a julgamento pelo júri. Houve uma condenação do policial militar e uma condenação por homicídio simples do José Nilton. Nós recorremos ao tribunal. Depois recorremos ao STJ, a pena que o tribunal havia aplicado de 9 anos caiu para 7 anos e houve um recurso para o Supremo Tribunal Federal.
Essa sentença transitou em julgado, né, e nós entramos com um novo recurso no Supremo Tribunal Federal, está com a ministra Rosa Weber, e para decidir o regime prisional do José Nilton. Os prefeitos foram impronunciados, houve uma condenação, mas eu, como advogado, eu acredito que quanto a essa condenação, nós ainda teremos que fazer uma revisão criminal, porque, na verdade, quando o processo ocorreu, não foram identificados os autores dos disparos, houve o inquérito, mas não foi identificado quem executou. Foi uma acusação assim, muito subjetiva, tanto é que levou os prefeitos a serem pronunciados. De acordo com o inquérito, os dois prefeitos seriam os mandantes. Nilton seria o homem da logística, certo, e o policial que atraiu a vítima para o local. Não, mandantes não apareceram. Não, na verdade, assim, não existe a figura do policial, desse policial, nesse homicídio. Também não existe a figura do Nilton nessa execução. Existiu uma acusação, o tribunal do júri, a decisão tem que ser respeitada, mas nenhuma prova que ligue o homicídio a essas pessoas. Tanto é que os prefeitos foram pronunciados e nós estamos ainda com alguns recursos em relação a José Nilton, porque eu acredito que ele seja inocente nesse caso. O crime aconteceu no dia 22 de setembro de 2001. 18 anos se passaram. Até hoje, uma pessoa presa, recentemente, domingo. Exato, e porque estava lá para se apresentar à justiça, porque esperava a decisão do Supremo para que fosse estabelecido, dentro da quantificação correta, o que foi julgado pelo Tribunal do Júri. Só ele está preso? Eu acho que só tem ele, mas assim, até hoje não se descobriu quem foi executor, quem realmente mandou. A prova em si desse nexo que liga autor e a vítima nunca chegou a ser efetivamente comprovado. Uma coisa é certa, o Carlos Gato perdeu a vida, né? O inquérito foi feito, 4 acusados, 2 foram retirados, outros 2, um está preso recentemente, 18 anos depois. Tem alguma coisa errada nisso? O que pode estar errado, eu não compreendo o que possa estar errado nisso. O direito de defesa das pessoas se defenderem é um direito de cada cidadão. O direito do Estado de expor e de colocar a julgamento é outra situação. Então, o julgamento foi feito pelo Tribunal do Júri e os recursos foram estabelecidos dentro da lei. Então, se está certo ou errado, enquanto houver direito de defesa, eu estarei exercendo em nome dos meus clientes. O seu cliente está preso aqui em Aracaju? Não, meu cliente estava na cidade trabalhando, sabia do mandado de prisão e estava pronto para efetivamente ser cumprido o mandado, para que a gente possa justificar no habeas corpus que está no Supremo Tribunal Federal que a prisão dele, ela não é uma prisão ainda, digamos assim, em regime fechado, quando se poderia aplicar um regime semiaberto. A gente está discutindo ainda o regime prisional, mas posteriormente nós iremos fazer uma revisão criminal para que seja apurada, depois de 20 anos, uma condenação que eu acredito que tenha sido de uma pessoa inocente. Muito obrigado, doutor. Por nada. 18 anos se passaram e uma pergunta fica no ar. Quem matou o sindicalista Carlos Gato? Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui da Secretaria da Segurança Pública. Nós tentamos contato com todos os citados na reportagem do Douglas Magalhães, mas nenhum deles foi localizado pela equipe do Cidade Alerta.